A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa noite, aleluia, que o Senhor tem preparado para que nós estivéssemos aqui. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Essa história também está registrada lá em Marcos, capítulo 10, a partir do 46 em diante ali, você também vai encontrar essa história. A versão da minha Bíblia? Peraí. Vamos ver aqui. É uma pergunta importante, gente. Edição, revista e corrigida. A partir do verso 35, enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, também a Cris, que é uma querida, esta igreja. Eu estava com muita saudade, gente, de estar aqui, de estar junto com vocês. Eu estava falando com a Cris que quando eu vim aqui pela primeira vez, a minha filha era pequenininha. Era pequenininha, já está uma moça. Então, são coisas que o céu faz, né? São marcas que ficam no nosso coração, são pessoas que nós amamos. É uma igreja muito amada e muito querida pelo meu coração. A pastora Cris é alguém que eu amo e que já semeou muito na minha vida também. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Mas quem está feliz de estar aqui por causa de Jesus? Oh, glória! Por causa de Jesus que a gente está aqui, aleluia! Oh, glória! Aquele que nos salvou, nos libertou, nos transformou e tem cuidado da nossa vida nos mínimos detalhes. Aleluia! Então vamos ler o texto sagrado? Diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. E diziam-lhe que Jesus Nazareno passava. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode. Mas antes de você sentar, nós estamos na conferência do clamor, né? Hoje é o terceiro dia. E eu quero convidar você nessa noite. Eu sei que a oração já foi feita, mas eu quero te convidar nessa noite, sabe? A você, nesse momento, começar a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu quero te convidar nessa noite. Nós já ouvimos os louvores entoados aqui, que renderam graças ao Senhor, que disseram o quanto que Ele é poderoso, o quanto que Ele é glorioso, o quanto que Ele pode agir. Mas eu gostaria que você fosse entrando dentro dessa realidade. Eu queria que você nessa noite adorasse ao Senhor. Adore ao Senhor nessa noite, exalte a Ele nessa noite, renda para Ele a sua adoração, sabe? Vamos trazer a atmosfera do Senhor aqui nesse lugar, que Ele possa ter liberdade para operar, que Ele possa ter liberdade para transformar, que Ele possa achar guarida no nosso coração, que Ele venha entrar aqui, passear nesse lugar, aleluia, oh glória a Deus. Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Exalte ao Senhor no seu espírito aí, adore a Ele nessa noite. Se tem algum motivo na sua vida para você adorar Ele hoje, adore. Não precisa de motivo nenhum, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, Ele reina sobre a terra, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu não sei o que tem acontecido contigo, eu não sei como está a sua situação, mas adore ao Senhor nessa noite. Eu quero te dar 2 minutos, 2 segundos para você adorar o Senhor. Adore a Ele, adore a Ele, exalte a Ele nessa noite, aleluia, renda graças a Ele, aleluia, oh glória a Deus.
Aleluia, 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 aleluia. Exalte o nome do Senhor, exalte a Ele nessa noite, glorifique a Ele, engrandeça o nome dEle aí, através da sua oração, do seu glória. Aleluia, senta glorificando, senta debaixo dessa atmosfera, da atmosfera do reino do Senhor, da glória do Senhor, do poder do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse texto que eu vou ministrar nessa noite, não é sempre que acontece isso, mas esse especificamente, nem sempre quando vamos ministrar a palavra, porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, porque a palavra ela é poderosa, ela tem poder. Nem tudo às vezes vai acontecer na nossa vida para que a gente tenha, sabe, autoridade para ministrá-la, porque ela é poderosa, ela tem poder por si só. A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais poderosa do que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então essa palavra aqui tem poder. Só que essa palavra aqui especificamente, que eu vou ministrar para a igreja nesta noite, ela já trouxe uma libertação pessoal na minha vida. Aleluia. Pastor Enéas, aleluia, glória a Deus. Louvo ao Senhor pela sua vida, pastor Enéas. Eu não vi ele aqui, depois eu ia até perguntar para a Cris, mas está ali. Glória a Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então essa palavra ela tem poder, irmãos, mas essa aqui especificamente já trouxe uma libertação especial, específica na minha vida. Essa palavra já transformou a minha vida aqui especificamente. Então eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor fez em mim. Olha só o que o texto ele relata para nós. Primeiro eu quero deixar aqui, irmãos, que Lucas, ele faz alguns relatos diferentes de Marcos. Por exemplo, Marcos cita o nome deste cego, que é Bartimeu, filho de Timeu. E há algumas suposições, isso não é a Bíblia que diz, tá? Não é a Bíblia, vou falar de novo, não é a Bíblia. São historiadores, estudiosos, pessoas que estudam a história, que esse Timeu, ele era um general israelita aposentado, que se revoltou contra o regime romano, foi perseguido, morto e, conseguinte, arrancar os olhos do seu filho para que não fizesse o mesmo que o seu pai. Isso supõe-se, mas vamos supor que foi isso. Então ele estava ali, o texto dá o nome dele, a Bíblia só diz o nome dele, que significa filho de Timeu. É a única coisa que a Bíblia fala. Mas eu não quero aqui falar sobre a história antiga de Bartimeu, porque Marcos relata o nome dele, mas Lucas não relata. Por quê? Porque não importa o passado de Bartimeu, o que importa é o futuro e as atitudes que ele vai ter depois que Jesus vem. Aleluia, oh glória a Deus. É porque é quando ele chega, e Marcos também vai dizer que Jesus estava saindo de Jericó.
Lucas vai dizer que ele estava chegando. Não há nenhuma discrepância aqui. Por quê? Porque naquela época havia duas cidades chamadas Jericó. Uma que havia sido destruída, lembra lá quando as muralhas de Jericó caiu? Então, uma que havia sido destruída e a nova que foi erguida. Então, em vários textos vai parecer que Jesus estava entrando ou saindo, mas isso não importa, porque dependia da ótica de quem estava escrevendo. Mas eu quero falar aqui, a minha palavra hoje vai ser aqui, discorrida em Lucas, e Lucas me diz que ele estava chegando perto de Jericó. Aleluia. Oh, glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E o texto me diz que Jesus estava chegando perto de Jericó e estava sentado junto do caminho um cego mendigando. Perceba, irmãos, que Jesus não chega onde o cego está. Jesus chega perto, mas ele não vai aonde o cego está assentado mendigando. Ele não vai até lá. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Jesus podia ter ficado com pena do cego. Jesus podia ter pensado assim: é um pobre coitado, não tem como se levantar. Jesus podia ter pensado assim, como muitos pensam. Ah, coitadinho, ah, tadinho, eu vou lá. Mas perceba que Jesus chega perto, mas não foi aonde ele estava. Sabe por quê? Porque Jesus chega perto, mas não vai aonde ele está. A primeira coisa, sabe por quê que Jesus não vai aonde ele está? Para quebrar a cadeia do vitimismo. Jesus quer quebrar a cadeia do vitimismo. Ah, eu não tenho. Ah, eu não posso. Ah, coitadinha de mim. Ah, coitadinho de mim. Oh, aleluia. Jesus quebrou essa cadeia na minha vida e vai quebrar essa cadeia na tua vida também. Vitimismo, também conhecida como processo vitimizatório, ou seja, a ação ou efeito de ser vítima. Isso pode acontecer por 3 motivos: por ação praticada por terceiros, por si mesmo ou por fato natural. A vida nem sempre vai ser justa, gente. Nem tudo vai acontecer. Eu acabei de falar que se a história de Bartimeu foi exatamente aquela, ele era filho de um general, ele tinha tudo para ser bem desenvolvido, ele tinha tudo para ter sucesso, mas veio a vida e deu um corte, veio a vida e dilacerou, e veio a vida e colocou ele lá, sentado naquela esquina. Mas Jesus passou perto, mas não foi aonde ele estava, porque Jesus não vai alimentar esse vitimismo. Ah, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me quer. Para com isso. Você não é vítima. Eu vim aqui para te dizer, se Jesus estava dizendo para aquele cego que ele não era uma vítima, então Jesus está dizendo para nós: você não é uma vítima. Jesus chegou perto. Jesus chegou perto e o cego lá, assentado na beira do caminho, mas não foi aonde ele estava. Jesus às vezes chega perto, mas Jesus não vai até onde a gente está. Sabe por quê? Porque justamente Ele quer nos tirar daquele lugar com as nossas próprias pernas. Oh, aleluia! Deus vai te dar graça, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar capacitação para você sair, aleluia! Aí às vezes a gente pergunta assim: ai Deus, o Senhor não está me vendo aqui não, Senhor Jesus, tu não está me vendo, estou passando por isso. Irmão, Jesus está te querendo te tirar daí.
É por isso que ele não vai, é por isso que algumas pessoas não vêm, é por isso que algumas pessoas não mandam mensagem, é por isso que algumas pessoas não vão te estender a mão. Aleluia! Oh, glória a Deus, porque Ele quer quebrar a cadeia do vitimismo. Quem crê que Jesus está quebrando a cadeia do vitimismo hoje aqui, aleluia. A segunda, sabe por quê? Às vezes Jesus chega perto, mas não vai aonde a gente está. Porque Deus quer ver. É porque Deus quer nos ver usar o potencial que Ele já colocou dentro de nós. Aleluia! Oh, glória a Deus. Eu vim aqui para te dizer que tem potencial aí. Tem potencial aí. Tem potencial aí. Tem potencial aí. Aleluia. Tem potencial aí. Jesus não está vindo, não é porque Ele não quer te ajudar. Jesus não foi aí ainda, não é porque Ele não quer ver você romper. Jesus não chegou mais perto ainda, não é porque Ele não gosta de você, é porque Ele sabe que você tem potencial. Ele sabe que você tem potencial. Aleluia, oh glória a Deus. Aí o texto vai me informar que ele estava mendigando. Ele não mendigava porque ele queria. Ele mendigava porque ele era cego. Às vezes nós pensamos que o que nós estamos vivendo é resultado do que Deus está fazendo ou da vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que a vida que a gente está levando, às vezes miserável, às vezes com algumas situações, e a gente vai falando, é assim mesmo, Deus quer assim, é Deus quem quis assim, oh aleluia. A gente vai alimentando o nosso vitimismo, a gente vai alimentando a nossa falta de fé, a gente vai alimentando a nossa falta de expectativa, a gente vai alimentando, aleluia, o ficar no mesmo lugar e não sair, o ficar no mesmo lugar e não se movimentar, o ficar no mesmo lugar e não se mover para aquilo que Deus tem. E como algumas vezes, irmãos, a gente está aqui, mas a gente está com esse cego, com cegueira espiritual, com os nossos olhos vendados e não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor para dizer para você, não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tinha para mim. Aleluia, oh glória a Deus. A cegueira o sentenciava isso. Era a cegueira que fazia ele ficar lá. E é a cegueira de muitos é que fazem eles ficarem do jeito que estão. Mas nesta noite o véu vai ser rasgado. Aleluia. E você vai começar a ver amplamente aquilo que Deus tem para você. Você vai começar a ver amplamente o que Deus tem para a igreja. Você vai começar a ver amplamente o que Deus tem na sua vida e no seu ministério. Mendigar é entregar-se à mendicância. Mendigar, viver de esmola. Mas aí eu vou falar para você o que o Espírito Santo falou no dia que ele falou comigo. Aleluia, oh glória a Deus. Mendigar é viver do que os outros querem te dar. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. É você ficar com a canequinha e ficar na dependência. Hoje eu te dou isso, hoje eu te dou aquilo. É você ficar com a canequinha passando. Hoje eu quero te dar bom dia, hoje eu não quero. Hoje eu quero te dar isso aqui, hoje eu não quero. Mendigar é isso, é viver na dependência do que os outros querem te dar. Mas Deus não te chamou para isso. Deus nos chamou para viver do que Ele tem para nós. Oh, aleluia, oh, glória a Deus.
Deus não vai te deixar na dependência. Sacode esse irmão que está do teu lado aí, sacode ele, sacode ele. Deus não vai te deixar na dependência. Deus não vai te deixar na dependência. Uma coisa é Deus tocar em alguém para me dar alguma coisa, e outra coisa é eu ficar vivendo do que os outros querem me dar. Isso não, isso não, isso não. Eu sinto a graça de Deus aqui, hein? Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Nós estamos na conferência Clamor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E Jesus não tinha isso para aquele cego. Jesus não tinha isso para Bartimeu. É por isso que ele chega perto, mas não vai até onde ele está, porque Jesus não queria ser mais um para colocar aquilo que ele queria na caneca de Bartimeu. Ele queria tirar ele dali, e Jesus quer te tirar desse lugar nessa noite. Você vai depender do Senhor. Você vai depender do Senhor. Você vai depender do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque se Jesus vai aonde ele está, ele ia ficar da mesma forma. Por isso que Jesus não chega tão perto. Ele está querendo te movimentar. Ele está querendo te ativar. Ele está querendo tirar coisas daí, como ele fez com ele. Aleluia. Muitas vezes Jesus não vai aonde a gente está, porque ele quer nos ver usar o que temos. Eu vim aqui nessa noite para te dizer que a vida, algumas pessoas, ou até você mesmo, pode ter te limitado, mas você ainda tem coisa boa aí para usar. Você ainda tem coisa boa aí. Tem potencial de Deus aí dentro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Depois que Jesus me libertou, irmãos, até faculdade eu fui fazer. Cheguei lá, irmãos, não tinha nem condição, só botei o pé e Deus me manteve. Sábado agora eu estou me formando em pedagogia. Oh, aleluia. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Por quê? Eu comecei a depender do alto. E quando nós começamos a depender de Deus, ninguém te para. Aleluia. Quando eu fiz a minha matrícula da faculdade, irmãos, sabe qual foi a primeira palavra que eu ouvi? Eu matriculei agora com 45 anos. E detalhe, estava falando com a Cris, que eu me matriculei, fui na faculdade, me matriculei, veio a pandemia. No ano de 2020, gente. Algumas meninas desistiram. E eu falei, Jesus, eu estou aqui, não sei mexer com o digital. Para mim, irmãos, é uma luta. Eu sou da outra era, né? Os jovens, as criancinhas, hoje minha filha mexe, o meu sobrinho, tudo pequenininho, vira do avesso. Eu não tenho isso. Nem adianta. É claro que eu me esforço, busco, procuro, mas eu também tenho que entender minhas limitações. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ah, irmãos, mas quando você depende de Deus, quando você não vive mais de esmola, quando você não vive mais mendigando, se prepare, o céu vai abrir e o que você precisa vai descer. Aparecia gente para me ajudar, gente me oferecia para ajudar, aleluia. Eu tinha tudo para desistir. Eu tive 2 aulas presenciais no meio daquela pandemia. Eu tinha tudo para desistir, mas eu continuei, eu fui vencendo a mim mesma, e Deus foi me mostrando o que eu tinha de potencial, e é isso que Deus quer fazer com você. Coloca a mão na mão desse irmão aí, porque é profético. Coloca a mão aí, tem potencial aí, tem potencial aí, aleluia.
A Bíblia diz, olha só, vamos para o texto. Olha só, ele estava lá sentado mendigando. Jesus chegou perto, mas não foi onde ele estava. Aí o que o texto me informa, verso 36, diz que ele, o que ele fez? O que ele fez, igreja? Ouviu. Ó, é cego. Ele não tinha visão, mas o que ele tinha? Ouvido. Pois é, não tinha visão, mas tinha ouvido. Aleluia. Você pode não ter tudo que você quer, mas tem alguma coisa aí que Deus já te deu, já está aí. Já está aí. Já está aí, não vai vir não, já está aí, aleluia, oh glória a Deus. A Bíblia diz que ele ouviu um barulho, ele ouvindo passar a multidão. Então eu imagino que ele ouviu um barulho, e está lá, Bartimeu, o cego. Lucas não diz o nome dele, então eu vou falar o cego, porque eu estou baseada nesse texto. O cego, lá sentado, ele não está vendo, mas ele está ouvindo. E ele disse, esse barulho é diferente. Esse barulho, eu nunca ouvi por aqui. Que barulho é esse? Que barulho é esse que eu estou ouvindo? Que passada é essa? Jesus, irmãos, olha só, e a resposta está no verso 37. O verso 37 confirma isso. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que era algo diferente. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Você tem que entender quando Jesus está fazendo algo diferente. Você tem que ficar atento. Usa a tua percepção, irmãos. A igreja aqui, ó, no bairro das Graças, fazendo uma conferência de clamor, irmãos. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é? Tem algo diferente no ar. Acorda, igreja, desperta, igreja. Nada acontece por acaso. Tem um barulho diferente. Tem algo diferente que está acontecendo. E o que estava acontecendo? Jesus estava passando. Jesus estava passando. Jesus estava passando. Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus está passando aqui nessa noite. Jesus está passando aqui, irmãos, na conferência do clamor, porque Ele tem um propósito específico para esses dias. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Jesus estava passando. Aí olha só, no mesmo verso, o que ele fez aqui? No mesmo verso 36. Ele ouviu e depois ele perguntou. E o que ele usou? O ouvido e a boca. Isso aí. Ele era cego, mas ele tinha ouvido e ele tinha boca. Está vendo? Eu vim aqui para te dizer nessa noite que você tem mais do que você perdeu. Você tem mais do que você perdeu. Você está focado no que você perdeu. Mas eu vim aqui como profeta do Senhor para dizer: Ele te deu ouvido e Ele te deu boca. Usa o que Ele te deu. Usa o que Ele colocou na tua mão. Para de ficar chorando pelo que você não tem. Senão você vai se perder. Você não vai enxergar as coisas boas que Deus tem para a sua vida. Para de colocar o foco do teu olhar no lugar errado. Muita gente está ficando desanimado, desistido, destruído, sem fé, porque não está vendo as coisas boas que Deus te deu. Deus te deu mais do que você perdeu. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele perguntou.
Aleluia. E perguntar, quem aqui, gente, tinha dificuldade, ou tem, porque eu estou falando para a gente que continua estudando ainda, eu pelo menos tinha. Agora não, que eu também estou estudando, mas só que eu não estou mais assim não, graças a Deus. Tinha dificuldade de perguntar para a professora sobre as suas dúvidas. Quem aqui tem dificuldade? Pode falar a verdade, gente. Está com dúvida e fica com dificuldade de perguntar. Eu também fico, gente. Também fico. Só que olha só que interessante. Ele tinha dificuldade de visão, mas de perguntar ele não tinha não. Aleluia. Oh, glória a Deus. O texto diz que ele usou a boca e perguntou. Ou seja, ele não sabia, mas tinha alguém ali que sabia. Tinha alguém ali que tinha visão. Nem sempre vai ser tudo nosso. Às vezes, na caminhada cristã, a gente vai contar com o que o outro tem. Aleluia, oh glória a Deus. Irmão, sacode esse irmão que está aí do seu lado. Aleluia. Eu não tenho, mas você tem. Eu não tenho, mas você tem. Ele reconheceu isso. Aleluia. Ele podia estar com uma canequinha na mão, irmãos, mas inteligente ele era. Você pode entrou aqui hoje com uma canequinha na mão, mas Jesus está dizendo para você, tem inteligência aí, usa isso ao teu favor. Ele perguntou, e o verso 37 tem a resposta. Olha só o que diz no verso 37, e disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Irmãos, um muro foi reconstruído porque alguém perguntou. Não foi pela oração que começou, irmãos. Foi pela pergunta. A Bíblia diz que Anani foi lá visitar Neemias na fortaleza em Suzã. E quando Anani chegou lá, Neemias perguntou para ele. Neemias fez o quê? Perguntou: como estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome, aleluia, oh glória a Deus. Ele perguntou, se ele não pergunta, ele não ia ficar sabendo. O que significa perguntar? Perguntar é procurar saber, é ir atrás de respostas, é pedir esclarecimento. Eu não tenho, mas tem alguém que tem. Eu não sei, mas tem alguém que sabe. Eu não posso, mas tem alguém que pode. Pergunta, pelo amor de Deus. Pergunta. Você vai morrer aí se você não perguntar. Como eu faço isso? Pastor, como eu alcanço isso? Pastora Cris, como eu faço para melhorar isso? Pastora Cris, o que tem para eu fazer aqui? Oh meu Deus, começa a perguntar. Aleluia. Pergunta se a sua esposa está bem. Pergunta. Pergunta se seu pai está bem. Pergunta se seu filho está bem. Pergunta. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu já estou caminhando para o final. Aleluia. Olha só o que diz o verso 38. Quando ele pergunta e ele recebe a resposta, o texto me diz assim, ó. Então clamou, dizendo. Esse então aqui, ó, se você estiver acompanhando aí pela tua Bíblia, o menino está ali, ó, a dele não tem não, né? É diferente.
Então clamou. No português, nós podemos trocar por logo ou portanto. Então aqui a gente pode trocar o então por logo ou por portanto. Portanto, clamou. Logo, clamou. Vai ficar a mesma coisa que então. Só aqui, irmãos, olha só. Esse então, esse logo significa, olha só o que significa esse logo. É um advérbio, significa com rapidez, imediatamente, sem titubear. Quando ele recebe, ele era cego, ele não podia ver, mas ele podia ouvir, ele podia falar. Ele usou o que ele tinha. Quando ele usa o que ele tinha e ele recebe a resposta, a Bíblia vai me dizer que imediatamente, sem titubear, ele não ficou pensando, ele não ficou parado, abismado, olhando para a resposta. Não, imediatamente, sem titubear, aleluia. Eu gostaria que você sacudisse esse irmão, sacode ele. É sem titubear. É isso aí mesmo. O casal ali já entendeu, é isso mesmo. Dá uma sacudida aí, porque é sem titubear, aleluia. Não titubeia não, meu irmão. Aleluia. Às vezes a gente recebe uma resposta, recebe uma oportunidade, recebe uma chamada, recebe uma notícia, a gente fica pasmo. O cego não ficou assim não, sem titubear. Oh, aleluia. Olha só o que ele fez, clamou. Sem titubear, aleluia, ele clamou. E você, o que você está fazendo? Está clamando ou está titubeando? O que você está fazendo? Está clamando ou está titubeando? Ele clamou, o texto diz que ele clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando, ele logo levantou a mão. Olha, Jesus, eu estou aqui. Olha, Jesus, eu estou aqui, ó. Ele começou a clamar. Aleluia. Clamar, eu vim aqui para te dizer isso hoje essa noite. Clamar não é orar no quarto. Isso é bom demais, tá? É bom demais, mas nós estamos na conferência do clamor. Não é culpa minha não, hein? A pastora Cris já deu um graças a Deus ali, ó. Não é orar no quarto, no secreto, isso é bom demais, tá? Não deixa de fazer isso não, mas clamar não é isso. Não é, olha, clamar também não é dobrar os joelhos na igreja e orar. Isso é bom demais. A gente tem que fazer. A gente tem que dobrar o joelho na igreja e orar. A gente tem. Mas clamar não é isso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Clamar é bradar em alta voz. Clamar é bradar em alta voz. Clamar é bradar em alta voz. Aleluia. E eu também ficava assim, como algumas pessoas, eu falava assim, gente, para que gritar se Jesus não é surdo? Aleluia. Só que não é só Jesus que tem que ouvir o nosso clamor, o inferno também tem. Harabá, xarabá, cantarabá, xarai, cantarabá, xarabarabá, cantarabá. Um dia Deus falou isso comigo dentro da minha casa. Aleluia, oh glória a Deus. Deus falou comigo dentro da minha casa. Clama em alta voz, porque o inferno também tem que ouvir. Irmãos, eu não sei porquê dessa conferência, mas eu vim aqui para te dizer, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. E eu vou falar para os irmãos que estão ouvindo na internet também. É tempo de clamor.
E eu vou te dar o segundo motivo. Por que você tem que bradar em alta voz? Olha só o que Deus vai dizer para Jeremias em capítulo 33, verso 3. A Bíblia vai dizer que Deus aparece para Jeremias pela segunda vez. Não é a primeira vez. É pela segunda vez que ele está naquela situação. E você sabe muito bem que quando nós estamos passando uma situação pela segunda vez, isso começa a mexer com nossa mente, com o nosso sentimento. Começa a mexer conosco. Aí Deus aparece para Jeremias. E eu vim aqui para te dizer que bradar em alta voz não é invenção de homens. Bradar em alta voz é ordem de Deus. Porque ele apareceu para Jeremias naquele calabouço, naquela prisão. Ele estava numa prisão. Eu imagino Jeremias ali olhando para um lado e para o outro, não vendo nada, não vendo o norte, não vendo o sul, não vendo uma direção. Ele só via aquela prisão fria, aquela escuridão. Aí Deus chega e diz assim para ele: Jeremias, clama a mim, clama a mim. Deus está dizendo para ele: brada em alta voz, aleluia, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus está aparecendo para Jeremias naquele calabouço, e está dizendo para ele: clama a mim, não fica olhando para essa situação não. Irmãos, Deus é demais, Deus é tremendo demais. Deus, olha só o que Deus vai dizer para Jeremias naquele calabouço: eu vou te responder, mas eu não vou só fazer isso, Jeremias, eu também vou te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Não é coisas pequenas não, é coisas grandes e firmes, grandes e firmes que ele não sabia, Jeremias não sabia, mas Deus sabia. E eu vou te dar o terceiro motivo, porque você tem que bradar em alta voz. Sabe por que o cego, ele clamou? Porque toda vez que as circunstâncias à tua volta começar a querer falar mais alto, porque às vezes, irmãos, as circunstâncias à nossa volta estão gritando, estão dizendo assim: daí você não sai, você não pode nada, você vai ser um fracassado, a sua vida não vai passar daí, nada vai acontecer de bom para você, a sua casa só vai de ladeira abaixo. Oh, aleluia. Isso são as circunstâncias gritando. Só que aí Deus vai dizer para esta igreja nessa noite, Deus está dizendo para você que está sentado aí: quando as circunstâncias tiverem alta, começa a bradar em alta voz. Não permita que a sentença do inferno anule aquilo que Deus tem na sua vida. Começa a bradar, começa a bradar, começa a bradar, começa a bradar aí, começa a bradar, brada em alta voz, aleluia, Arabás, Arabacanta. Tem hora, irmãos, que a circunstância está gritando, e você vai deixar ela falar mais alto? Não, começa a bradar. Onde que estão os bradadores aqui? Eu quero ver, eu quero ver. Arabás, Xarabacanta, Arabás. Tem que bradar, tem que bradar. Arabás, Arabás, Xarabacanta. Quando você vê nos vídeos na internet, daquelas irmãzinhas, sabe, liderando o círculo de oração, aí ela fica lá se movendo, né? Aí você pensa que aquilo ali é alguma coisa. Não, irmão, está bradando. Arabá, xarabá, xarabá, está bradando. Arabá, xarabá, canta, arabás. Está bradando para o casamento não acabar. Está bradando para o filho não ir para as drogas.
está bradando para o inferno bater em retirada. Está bradando, Arabash, Arabacanta, Arabash. Arai, Xarabás. Ai, irmão. Arabacanta, Arabash, Arabacanta, Arabash. Arabacanta, Arabash. Deus vai começar a mostrar. Deus vai começar a revelar. Deus vai te dar sonhos. Arabash, Arabacanta, Arabash. Aracanta, Arabash. O texto diz que ele clamou em alta voz. Aí o verso 39, olha só, depois que ele clamou, e eu preciso te falar isso. Eu não posso sair daqui e deixar isso pela metade. Olha só o que o texto diz, no verso 39, depois que ele clamou. Olha só, e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Na Bíblia King James, olha só o que o texto diz, gente. Os que caminhavam à frente. Aleluia, oh glória a Deus. Os que caminhavam à frente repreendiam para que ele se calasse. Ou seja, era a gente que estava na frente de Bartimeu. Se estava na frente dele, estava mais perto de Jesus. Então era alguém que na hora que ele clamou, poderia falar com Jesus. Olha, Jesus, tem alguém te chamando ali. Mas não, gente, os que estavam caminhando à frente, olhava para trás e mandava ele parar. Eu quero te dizer que na hora que você se levantar para clamar, vai ter alguém que vai se levantar e mandar você parar. Porque toda vez que a gente se levanta, irmãos, para fazer algo para Deus, tem alguém mandando parar. Mas você não vai fazer isso, porque você vai estar bem perto da sua vitória. Sabe o que eu aprendo aqui com Bartimeu? Ele ainda estava cego, mas ele usou o ouvido, usou a boca e usou também a inteligência. Olha só o que o texto me diz. Mandavam ele repreender e parar. Aí sabe o que ele faz? Ele clamava ainda mais. E eu vim aqui para te dizer, ele não muda o foco, ele aumenta o tom. Quando alguém mandar você parar, não muda o foco. Não muda o foco. E isso pode ser alguém da tua casa. Para que você vai tanto na igreja? Para que você ora tanto? Para que você clama tanto? Não para, não para. Em vez de parar, aumenta o tom. Mas não muda o foco, não muda o propósito. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. No verso 39, o texto diz que os que iam passando. Eu vim aqui dizer para você que tem gente que só passa. Procura saber quem é que está falando. É gente que só está passando. Vai passar e vai embora. Vai passar e vai embora. Continua o clamor, continua na busca, continua na intercessão, continua, aleluia. Aí o verso 40, olha só o que acontece. Enquanto no 39, gente que passa e fala, o verso 40 me diz que Jesus para. Aleluia, oh glória a Deus. Continua o clamor, porque Jesus vai parar para ouvir a tua voz, Jesus vai parar para te atender, Jesus vai parar. Aí o texto me diz, sabe o que? Olha só o que ele faz, parou e ordenou. Jesus não vai só parar, Jesus também vai ordenar. Ele dá ordem àqueles que estavam no meio da multidão para ir lá e buscar o cego e trazer ele à presença de Jesus. Isso é resultado do clamor, irmãos. Ele não podia ir, mas Jesus já está levantando gente para levar ele até Jesus. Aleluia, oh glória a Deus. Aí quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta para ele:
O que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para algumas pessoas aqui nessa noite: o que você quer que eu te faça? O que você quer? Aí eu vou falar para você o que Jesus falou para mim. Jesus não quer fazer só o que a gente precisa. Ele quer fazer o que a gente quer. Talvez você veio aqui para apresentar uma necessidade, mas Jesus não quer fazer só o que você precisa. Talvez você precise que o teu marido seja salvo, mas Ele não quer fazer só o que você precisa. Ele está perguntando para você nessa noite: você quer que eu o salve? Aleluia. Oh, glória a Deus. Talvez você está apresentando diante do Senhor que você quer que o seu filho, Senhor, eu preciso que o meu filho seja salvo. Só que Jesus não quer fazer só o que você precisa. Jesus quer saber se você quer que ele seja salvo. Porque Jesus não quer fazer a gente ficar dependente de necessidade. Era isso que Jesus estava perguntando para ele. Jesus não quer fazer só o que a gente precisa, irmãos. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Jesus quer fazer o que você quer. O que você quer? Você quer que eu salve? Você quer que eu liberte? Você quer que eu transforme? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aí ele respondeu para Jesus: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Aleluia. Agora, irmãos, ele falou da necessidade. Até aqui, ele tinha usado o potencial. E é isso que Jesus quer de você. Deixa a sua limitação por último. Hoje eu não vim aqui falar da sua limitação. Hoje eu vim aqui falar do seu potencial. Tem potencial aí. Sabe por que a vítima, eu não falei de vitimização lá no início? Então, porque a vitimização, ela faz a gente apresentar a nossa limitação primeiro. O vitimista, primeiro ele apresenta a limitação. Só que não é isso que Jesus tem para nós. Não é isso que Jesus tem para você. Você não é uma vítima. Você é alguém escolhido por Deus. Você é alguém que Deus libertou, transformou. Você é alguém que tem potencial. E Deus quer usar esse potencial para a glória dEle. Oh, aleluia. O ministério de louvor já está aqui. Pode louvar. Enquanto isso eu vou colocando eles em oração. Aleluia. Eu sei que você tem limitação. Eu também tenho. Só que depois que eu aprendi a usar o meu potencial, as minhas limitações começaram a diminuir. E as suas vão diminuir também. Começa a usar o seu potencial. Mestre, aleluia. O vento balançou. Começa a usar o seu potencial. Mestre, aleluia. Estou à beira de um naufrágio. Mestre, aleluia. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Glória a Ele nessa noite. Vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali. Você não é uma vítima. Na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou tem potencial só. De Deus aí. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Tem dons que Ele colocou aí. Só porque estás comigo eu posso clamar.
Começa a bradar nessa noite. Acredito que eu não vou naufragar. Não vai Só mesmo. porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Você pode clamar, para de se vitimizar. Vem me ajudar. Oh, glória, aleluia. Adore a Ele nessa noite, exalte a Ele, glorifique a Eu sei Ele. que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Aleluia. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh, aleluia. Quem é esse que até o Pois é. vento mar lhe É esse que está obedece? dentro do teu barco. Quem é esse que ordena e É esse, acontecem? aquele que tem poder e autoridade. Jesus, esse nome toda língua Autoridade sobre a confessará. enfermidade. Jesus, Autoridade céus e sobre os terra se demônios. prostram pra te adorar. Arabá, xarabacanta, arabá, xarabacanta, arabá. Deus enviou pra Orabá, xarabacanta, arabá, xai, arabacanta. até o vento se cala pra ouvir sua voz. Aquele que tem poder. Posso clamar. Então clama. Acredito que eu não vou naufragar. Começa a Só clamar, porque começa a clamar, estás começa a comigo, clamar. Eu posso clamar. Você não é pobre, coitada. Você não é uma ninguém. Para de se inferiorizar. Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu Para de se posso colocar para clamar. baixo. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito. Orabá, que eu xarabá, não xarabá, vou cantarabá, naufragar. xarabás. Só porque Orabás. estás comigo eu posso clamar. Chega de desculpa. Tenho Chega de fé apresentar pra para Ele qualquer coisa. nas ondas de Chega um de apresentar para Ele o teu resto no final do dia. Ele não precisa disso, Ele é Deus. mestre. Orabá, xarabá, cantarabás. E eu não estou falando daquele dia que a gente está moído, não, em que a gente está para baixo, não. Eu estou falando de não se importar. Orabá, xarabá, cantarabás. De apresentar para Ele qualquer coisa só porque não deu, porque não pôde, para. Arabás, Deus está dizendo: tem potencial aí, eu quero usar. Tem potencial aqui nessa igreja, eu quero usar. Tem potencial aqui, tem ministério frutífero aqui, tem ministério paralisado aqui, mas ele entra aí, orabás, xarabás. Teirabás, xarabacantarabás. Tem gente que já está aí querendo entregar os pontos, mas Deus está mandando dizer: brada mais alto, brada mais alto, brada mais alto. Harabás, xarabacantarabás, harabás, xarabacantarabás.
Arabás, xarabacanta, arabás. Arabás, xarabacanta, arabás. Arabás, xarabacanta, arabás. Deus está mandando dizer, e não é tempo de parar. Jesus, filho de Davi. É isso. Tenha compaixão. Você está no lugar de mim. certo. Começa a clamar. Filho de Davi, atende ao meu clamor. Os tempos estão se findando. De Davi, não é hora de tenha pendurar as compaixão de harpas. mim. Jesus, filho de Davi, Arabás, xarabacanta, atende ao meu arabás. clamor. Deus quer mover essa igreja. Deus quer levantar ministério. Deus quer retornar. Arabás, xarabacanta, arabás. Chamada Jericó. Arabás. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Arabás. Havia um homem humilhado. Deus está falando comigo aqui, gente. Que Ele quer levantar ministérios aqui. O Senhor quer levantar ministério da intercessão. O Senhor quer levantar conferências. O Senhor quer levantar estudo bíblico. Arabás, xarabacanta, arabás. Deus quer levantar mestres. Tudo podia resolver. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante, para de ficar se colocando para baixo. Deus te deu um ministério. Tenha compaixão de Xarabás, xarabacanta, arabás. Atende ao meu clamor, Jesus, filho cerca esse lugar, Jesus. Cerca esse lugar. Cerca esse lugar com muralhas de fogo. Cerca esse lugar, Jesus. Cerca esse lugar com muralhas de fogo. Todo espírito intruso. Se portou com amor, Arabacanta, arabás, xarabacanta. pois a bênção Todo espírito intruso. Arabás, xarabacanta, arabás, xarabás. coração. Eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Arabás, xarabacanta, arabás. Arabás, xarabacanta, arabás. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Arabás, xarabacanta, arabás. Deus vai começar a visitar a crente aqui na madrugada. Sonhos, revelações. Não se espanta não. Arabás, xarabacanta, arabás. É tempo. É tempo. É tempo. É tempo. Arabás, xarabacanta, arabás. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho